Olá, graça e paz. Somos mais reflexão da luz da palavra do Senhor, a palavra de Deus. Vamos lá, começar lá no primeiro livro e o primeiro capítulo da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 1. E o verso que nós vamos ler é o verso 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando-se assim o primeiro dia. Olha que interessante. Aí nós vamos lá, vai na tua Bíblia aí. Quando Deus vai criar, então, o sol. Lá no verso 14, que o sol só é criado aqui, no verso que nós lemos, Deus criou a luz e separou a luz e as trevas. No verso 14, diz assim: então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações e os dias e os anos, que a luz brilhe no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando-se assim o quarto dia. Agora eu vou pegar aqui que amanhã para fazer a busca, para você ver o que interessante. Então Deus cria no primeiro dia, ele cria no início, que nós lemos aqui. Ele cria no primeiro dia, ele cria a luz. E aí só no quarto dia, Deus vai criar o sol. Aí nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Vamos para o último livro da Bíblia, né? E penúltimo capítulo, Apocalipse 21, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 21 diz assim: que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas se passaram para sempre. E aí diz assim: e disse: está terminado. Eu sou o Alfa, o princípio, o ômega, o fim, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes das águas. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí vai continuar dizendo assim lá no verso 21, 23 de Apocalipse: a cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus iluminará, e o Cordeiro é a lâmpada. Agora vamos lá para o último capítulo da Bíblia. Nós lemos o primeiro capítulo da Bíblia, agora nós estamos lendo o último. E vamos ver o que a palavra diz. Lá em Apocalipse 22, 3: não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro está ali, e os seus servos adorarão. Só aqui então cessa as maldições. A gente lendo a palavra do Senhor, a gente vai ler lá que em Êxodo, no capítulo 20, o Senhor fala da maldição, das maldições, e fala da bênção, né? Toda e qualquer, a Bíblia, ela se cumpre e encerra-se assim todo o propósito de Deus para com o homem no Apocalipse, que no capítulo 22, verso 3, diz assim: que não haverá mais maldições sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e o Cordeiro estão ali, e os seus servos adorarão. Continua dizendo no verso 4:
verão seu rosto e o seu nome estará escrito na testa de cada um. Todos vão sentir a presença do Senhor, vão ter o nome do Senhor gravado. E não haverá mais noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor brilha sobre eles. Então, a luz aqui que nós vemos no livro de Gênesis já estava falando de Deus. E nós conseguimos entender isso quando mergulhamos a palavra e lemos lá no último capítulo, no verso 5, que diz: e não haverá noite, não será necessário luz de lâmpada. E a lâmpada que ele está se referindo aqui era aquela que usava muito a candeia, né? E nem a luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Deus seja com todos os meus queridos irmãos nesse dia maravilhoso que temos pela frente. E o anseio de cada cristão é um dia estar com Jesus na eternidade. Seja apto para este dia, o dia que o Senhor te chamar o seu nome para as mansões celestiais. E que possamos, com a nossa trajetória aqui na terra, falar aquilo que Paulo escreve a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus. Gostou do meu vídeo? Compartilha para os amigos. Vamos lá, vai estar sendo postado no YouTube. E continue conosco assistindo outros vídeos. Valeu!